O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos este sábado dentro do tempo da Quaresma, quando nós celebramos os tempos fortes da Igreja, chamamos assim os tempos litúrgicos, próprios, Quaresma, depois também o tempo pascal, o tempo do Advento, o tempo do Natal também. Quando nós celebramos esses tempos, nós temos as missas próprias para cada um dos dias da semana. É diferente do tempo comum. No tempo comum, só uma breve explicação de liturgia para vocês. No tempo comum, nós temos as celebrações dos domingos. Então, por exemplo, nós celebramos o segundo domingo do tempo comum, o terceiro domingo, o quarto domingo e assim por diante. Mas durante a semana, nós celebramos a mesma missa do domingo. Então, segundo domingo do tempo comum. Na segunda-feira nós celebramos o segundo domingo de novo, as mesmas orações. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. A semana toda nós celebramos as mesmas orações do domingo passado, domingo anterior. Então, nesses tempos, nós podemos, por exemplo, celebrar missas votivas. O que são missas votivas? São missas com intenções especiais, Na segunda-feira nós rezamos pelas almas, na terça-feira nós rezamos a missa votiva dos Santos Anjos, quarta-feira São José, quinta-feira a missa da Eucaristia, sexta-feira a Paixão do Senhor ou também o Sagrado Coração de Jesus, e no sábado a missa de Nossa Senhora. Eu sempre rezo aqui a missa de Nossa Senhora no sábado. Mas nos tempos que eu estava dizendo, Quaresma, tempo da Páscoa, os dias de semana também tem missas próprias, Então hoje é o sábado depois da quarta-feira de cinzas, tem uma missa própria para este sábado. Então eu não posso rezar a missa votiva de Nossa Senhora, Ontem, por exemplo, foi a primeira sexta-feira do mês. Nós não rezamos a missa votiva do Sagrado Coração, porque tinha a missa própria da sexta-feira depois da quarta-feira de cinzas. Mas mesmo tendo a missa própria de sábado depois das cinzas, que é a missa que nós estamos rezando, sábado sempre é um dia que nós podemos e devemos nos lembrar do papel da Virgem Maria no nosso plano de salvação. No tempo da Quaresma é muito propício que nós recordemos o quanto Maria foi essencial no plano de salvação. Maria que deu seu sim a Nosso Senhor, deu seu sim a Deus naquele bendito dia em que o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, com alegria, com júbilo, com grande entusiasmo. Maria disse um sim resoluto, um sim que mudou toda a história da humanidade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Faça-se, fiat, faça-se. Como Deus disse o faça-se no início da criação, fazendo todas as coisas pela sua palavra, faça-se o sol, faça-se a luz, faça-se todas as coisas. Quando Maria disse o faça-se em mim, a humanidade toda foi restaurada pela vinda do Salvador. E esse mesmo sim que Maria deu diante do anjo para Deus, ela continuou durante toda a sua vida e confirmou aos pés da cruz.
Tempo de Quaresma é tempo de nós meditarmos a paixão do Senhor. E este sim de Maria continuou acompanhando e continua com a sua mesma firmeza, com a sua mesma alegria, com a sua mesma entrega e entusiasmo, desde lá de frente do anjo até os pés da cruz, quando ela oferecia o seu filho para a salvação do mundo. Quem nos redime é Jesus, quem nos salva é Jesus. O sangue que nos lava do pecado é o sangue de Jesus. Mas Maria, aos pés da cruz, ela estava oferecendo o seu filho para que o mundo fosse salvo. Maria não se desesperou, Maria estava de pé, e essa atitude de pé é uma atitude muito significativa. Nós sabemos que na Sagrada Escritura, quando a pessoa está de pé, significa que ela está servindo. Quando a pessoa está sentada, significa que ela está sendo servida, né? Já expliquei algumas vezes isso, mas é importante nós lembrarmos. Quando Jesus, por exemplo, multiplica os pães, ele pede que as multidões se sentem, e os discípulos passam servindo, de pé. Quando o rei ia tomar uma decisão, ia julgar uma causa ou proferir uma sentença, ele sentava no seu trono, e o empregado, quando estava servindo, ficava de pé. Nesse momento que nós estamos aqui da Santa Missa, nós podemos ver muito bem essa dinâmica. Vocês estão sentados e o padre está de pé. De pé porque eu estou servindo vocês, eu estou a serviço de vocês, entregando e meditando a palavra de Deus. Por isso Maria estava de pé do lado da cruz. Ela estava de prontidão, estava servindo, estava oferecendo. O sacerdote oferece o sacrifício de pé. Maria estava de pé aos pés da cruz, oferecendo o seu filho para a salvação do mundo. Essa é a grande lição que Maria traz para nós. O evangelho de hoje não é tão diferente também, porque é o chamado de Levi, chamado do apóstolo Mateus. Jesus passa pela coletoria de impostos, olha para aquele cobrador de impostos, aquele pecador, aquele enfermo, e diz para ele: segue-me. Esse chamado de Levi é maravilhoso porque é muito curto, muito simples e muito direto. Jesus diz uma palavra. É claro que essa palavra de Jesus, ela não é uma palavra solta. Imagina o olhar de Jesus para Levi. Talvez Jesus não precisasse nem falar nada. O olhar de Jesus: olhou, amou, escolheu e chamou. E disse a ele: segue-me. Bastou esta palavra para que Levi se levantasse, abandonasse tudo e fosse atrás de Jesus. E ainda mais, depois o recebeu em sua casa e preparou um grande banquete. Talvez o que ainda lhe restara de bens, o que ainda lhe restara de dinheiro, ofereceu aquele banquete para dizer que estava entregando tudo para seguir o projeto de Deus, o reino de Deus. Se desapegou completamente. É claro que um desapego tão bonito e tão generoso como este acaba atraindo olhares ciumentos, olhares de julgamento, e os fariseus começaram então a murmurar: mas vocês comem com pecadores, mas você acha que esse homem está fazendo grande coisa, mas ele é um pecador. E aí Jesus então responde: eu vim chamar os pecadores à conversão. Quem é são não precisa de médico. Quem era pecador no tempo de Jesus? Todos. Quem é pecador hoje? Todos. A diferença é quem se reconhece pecador e quem se acha justo, né? Jesus diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele está dizendo: eu não vim chamar quem já se acha justificado, quem já se acha muito bom por si mesmo, mas eu vim chamar aqueles que reconhecem pecadores. Porque pecador todos nós somos. A diferença é que alguns reconhecem que é, outros acham que não são. Outros acham que já estão bem demais. Não, eu não faço mal para ninguém. Eu escuto muito isso no confessionário. Vocês não têm ideia do quanto as pessoas vêm se confessar e diz não ter pecados. Não, eu não faço mal para ninguém. Eu nunca prejudiquei ninguém. Não quero mal para ninguém. Eu sou uma ótima pessoa. Eu falo: meu Deus, você está no confessionário, no lugar para reconhecer os seus pecados humildemente diante de Deus. E é isso que você tem para dizer? Pessoa: sim, é isso que eu tenho para dizer. Eu sou uma ótima pessoa, eu nunca fiz mal para ninguém, não desejo mal para ninguém, eu rezo todo dia. Eu digo: nossa, o seu lugar não é no confessionário, o seu lugar é no altar. Já é um santo, uma santa. E a pessoa ainda fica brava.
Ah, porque eu sou sim. Tá bom, é. É isso que Jesus está falando. Quem se acha são não precisa de médico. Quem se acha justo não precisa de um salvador. Jesus então perdeu tempo na cruz. O que o senhor está fazendo aí, Jesus? Desce daí. Não foi isso que os fariseus disseram para Jesus? Desce da cruz? Pois é, mas lá Maria estava contemplando. E é como nós devemos estar também. Reconhecer os nossos pecados, reconhecer a nossa necessidade de Deus, reconhecer que precisamos desse médico, que nós estamos febris, nós estamos com a febre do pecado, nós estamos com a febre do mundo ao nosso redor, o mundo que quer nos afastar de Deus, as nossas más tendências que querem nos afastar de Deus, o egoísmo que ainda corrói dentro de nós, que às vezes nos torna difícil partilhar os nossos bens. Como é difícil às vezes nós partilharmos o que temos, e às vezes nós até damos um pouquinho do que sobra, né? E aí queremos aliviar a nossa consciência. Mas e aquilo que nós mais gostamos? Abrir o armário e pegar aquela roupa rasgada e manchada e dar para um pobre é fácil. E aquela camiseta que eu mais gosto, mas eu tenho 10 delas? É difícil, porque o nosso egoísmo ainda diz, não, eu quero para mim. Eu quero para mim. Gente, eu vou contar uma história para vocês, vocês vão dar risada, mas eu juro para vocês que é verdade. Lembrei agora. Esses dias eu fiz uma experiência de Deus muito bonita, mexendo na minha gaveta de cuecas. Vocês vão dar risada, mas eu juro para vocês que é verdade. A minha mãe, meus irmãos, em algumas ocasiões eles sempre me dão presentes. E a minha mãe às vezes me dava cuecas de presente, meias e várias coisas que são coisas que nós precisamos. Eu estava mexendo na minha gaveta, eu percebi que algumas cuecas que eu estava usando já estavam meio rasgadas, já estavam com elástico ruim, que eu já estava usando há mais ou menos uns 6 anos que eu tinha comprado aquelas cuecas. Eu percebi que eu estava usando cuecas furadas e rasgadas, e eu tinha 10 cuecas novas dentro do plástico guardado no fundo da gaveta, e eu estava usando cuecas ruins. Olha o apego, olha que falta de noção. Nós às vezes estamos apegados a uma coisa velha e rasgada, e temos outra nova, mas eu não quero me desapegar daquelas. Eu falava, não, ainda dá para usar mais um pouquinho. Cada vez que ela punha a roupa para lavar, eu falava, dá para usar mais um pouquinho, dá para usar mais um pouquinho. E com outras novas, prontas para ser usadas. A graça de Deus é assim, Deus tem uma graça nova para nos dar, tem uma bênção para nos dar, mas nós estamos apegados com aquelas coisas velhas, rasgadas e gastas. Joga fora, já usou, já acabou, joga fora. Aí eu fiz uma limpa, joguei fora o que não prestava e coloquei as outras para usar. Olha para vocês verem, se nós não prestarmos atenção, o que o nosso egoísmo vai fazendo conosco. E é isso que Deus quer fazer, é isso que Jesus está falando aqui para os fariseus. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar quem reconhece que precisa de uma renovação na sua vida. Eu vim chamar quem reconhece que precisa de um médico. Que nós abandonemos o egoísmo, que nós abandonemos as nossas más tendências. Na primeira leitura, Isaías fala a mesma coisa também, né? Quando você acolher de coração aberto o indigente, prestar socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. Abramos o coração, queridos irmãos e irmãs, à caridade, também pela prática do jejum e, claro, da oração, que são as práticas próprias da Quaresma. Que Deus nos abençoe, a Santíssima Virgem Maria faça de nós servos e servas deste Deus que nos ama, que cuida de nós e que nos salvou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.